Bem-vindos ao Testosterona é Vida. Hoje nós vamos falar de um tema bastante presente nos consultórios do dia a dia, relacionado aos homens diabéticos, aos homens insulino-resistentes, que é uma pré-diabetes. Isso é uma coisa muito importante, mesmo para você, homem que não tem diabetes. Se você tiver algum amigo diabético, peça para ele sempre dosar testosterona no sangue. E por que esse cuidado? Porque os homens, sejam eles já a partir dos 30 e poucos anos ou mais para cima, e geralmente a diabetes tipo 2 se desenvolve em homens a partir dos 40 a 50 aos 60 anos, são diabetes da segunda ou terceira década de vida. Esses homens têm como consequência da diabetes uma grande diminuição da produção endógena de testosterona. Isso é uma relação de causa e efeito, porque a diminuição de testosterona agrava a diabetes desses indivíduos. E a diabetes desses indivíduos agrava ainda a diminuição da produção de testosterona. É um ciclo vicioso que vai se perpetuando. E nós vamos entender isso hoje por quê. A insulinoresistência é um processo em que o organismo passa a reconhecer menos a ação da insulina. A insulina é um hormônio que existe para levar a glicose para dentro dos tecidos do corpo humano. Lenta e progressivamente, o organismo vai respondendo cada vez menos à ação da insulina no corpo humano. Essa insulinoresistência, em se agravando, em se evoluindo, ela pode levar a diabetes mellitus tipo 2, que é a diabetes que não é da deficiência da produção de insulina, é do não reconhecimento da insulina como hormônio transportador e carreador da glicose para dentro das células. E onde entra a testosterona nessa história? Acontece que aumento da insulina no sangue, chamado hiperinsulinemia, leva a uma diminuição da produção de testosterona, porque a insulina é o inibidor natural da testosterona, é o inimigo fisiológico, vamos dizer assim, da testosterona. Ou pior, a própria diabetes vai levando a vasculopatias. Vasculopatia é quando o vaso fica mais engessado, menos sensível a transportar o sangue e os metabólitos hormonais. Os testículos não ficam imunes a isso. A vascularização dos testículos diminui também. Então, o indivíduo diabético, ele mais cedo passa a produzir menos testosterona pela lesão testicular causada pela alteração dos vasos, que vem causada pela diabetes. Isso se torna muito importante clinicamente, ao passo que você vai pegar homens diabéticos entrando na andropausa mais cedo do que os não diabéticos. Nós costumamos dizer dentro da andrologia que os homens diabéticos são hipogonádicos para o resto da vida, ou seja, eles têm uma diminuição natural de produção de testosterona para o resto da vida. E isso não precisa ser uma sentença de morte para o homem diabético. A primeira coisa que ele deve fazer é tratar a diabetes. Se não for diabético, diagnosticar a insulinoresistência e tratar a insulinoresistência. Como é que a gente faz isso? Procurando médico, fazendo exame de sangue, dosando glicose, dosando insulina, dosando hemoglobina glicada, fazendo um exame chamado Roma-IR, Roma-Beta, que mede a própria insulinoresistência. O sinal da insulinoresistência é muito comum. Primeiro, o indivíduo ele vai perceber que ele está ganhando peso com facilidade, ele tem dificuldade de emagrecer, ele tem fome contínua, ele tem um cansaço contínuo, tem um mal-estar contínuo. E esse cansaço e mal-estar vem não só pela deficiência energética que o organismo está sendo submetido pela insulinoresistência, mas também pela já diminuição de testosterona no corpo desse homem. A diminuição de massa muscular, a testosterona é um grande hormônio lipolítico. Tem diminuição de testosterona junto com a insulinoresistência, junto à fome e à vontade de comer. Quer dizer, o indivíduo vai ganhar peso, porque juntaram dois fatores que predispõem ao ganho de peso. Estou contando essa história para vocês porque eu estou cada dia mais percebendo homens, mesmo homens médicos, colegas médicos e não médicos, que já passaram por vários profissionais de saúde e nunca foi pesquisado a insulinoresistência. Esses homens chegam no nosso consultório encaminhados por outros colegas com queixa de baixa de testosterona. E aí nós vamos descobrir, depois de pesquisar minuciosamente, que essa baixa de testosterona é um sinal, é uma consequência, na verdade, da insulinoresistência. Esse indivíduo está se tornando um pré-diabético, ele já é um pré-diabético, ele é quase um diabético, sem que soubesse. Então, estou dando essa dica para vocês, que homens
com histórico familiar de diabetes, a partir dos seus 35 anos, procurem o seu clínico, peçam para o seu médico para que ele faça exames da diabetes, os exames não só da insulina e da glicose, peça para dosar hemoglobina glicada, para fazer dosar de Romeyer, peçam para dosar testosterona total, testosterona livre, estradiol, dose seus hormônios, tudo isso está intrinsecamente ligado um ao outro. Eu sou andrologista e sou médico nutrólogo. Eu digo que eu sou nutrólogo por necessidade. Eu fui fazer nutrologia porque o estudo metabólico e hormonal se fundem no dia a dia, a gente não consegue tratar um lado sem tratar do outro. Então, aos diabéticos, aos pré-diabéticos, dosem sempre sua testosterona total, sua testosterona livre, mantenham sua diabetes ou sua insulina resistente sob controle. Uma vez que você seja candidata à reposição de terapia hormonal de testosterona, você deve fazê-la sob supervisão médica. Sua qualidade de vida melhorará muito. O diabético tem problema arterial e venoso, que é uma consequência, uma sequela da diabetes. A testosterona vai promover isso. O diabético tem tendência a ter disfunção sexual muito mais cedo do que a maioria dos homens não diabéticos, porque ele vai ter lesões arteriais, venosas e neurológicas. A testosterona pode ajudar muito nesse sentido. Pode ajudar não só a atrasar, a diminuir esse processo de lesão, como pode ajudar a revertê-lo. Então, aos diabéticos, fica a dica. Procurem sempre seu médico e não esqueçam de dosar e de tratar e de repor testosterona, se assim houver indicação. Seja sempre muito bem-vindo e continue nos acompanhando sempre que possível no nosso tema Testosterona é Vida. Até a próxima!